Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. Muito obrigado pela sua companhia e tenha um excelente dia. No programa de hoje nós vamos falar sobre o mercado da soja e também como anda o mercado do milho. Vamos falar da inseminação artificial, que cada vez mais se consolida no mercado nacional e está em franco crescimento. Vamos comentar sobre a importação de fertilizantes e você vai ver um trabalho muito bonito, muito excelente, que está sendo feito para armazenar sementes, frutas e legumes. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre o mercado da soja. Os preços da soja subiram no Brasil na semana passada, impulsionados sobretudo pelo maior interesse de compradores. Segundo pesquisadores do CPEA, esses agentes aproveitaram o elevado patamar do dólar e que voltou a operar na casa de R$ 5,00 para realizar negócios de curto prazo para o mercado interno e completar navios. Também vendedores estiveram mais ativos no período. Buscaram fazer caixa para pagamento de custeio. De acordo com os dados do boletim informativo do CPEA, os valores da soja em grãos no Brasil se descolaram dos observados do mercado externo, que caíram pressionados pelo bom ritmo da semeadura e pela demanda enfraquecida, enquanto aos derivados, a demanda de avicultores e suinocultores por farelo de soja esteve mais aquecida, cenário que elevou os preços do produto no Brasil. Já no caso do óleo, os valores caíram pressionados pela menor demanda para a produção de biodiesel aqui no Brasil. E agora Pedro Gonçalves, agrônomo e analista da Scott Consultoria, ele vai comentar sobre as expectativas do mercado do boi gordo para o segundo semestre. Confira. Olá a todos que nos acompanham. Eu sou Pedro Gonçalves, engenheiro agrônomo e analista de mercado aqui da Scott Consultoria. Estou trazendo hoje um pouco da expectativa do mercado do boi gordo para esse segundo semestre. Historicamente, com a chegada dos primeiros lotes do confinamento, que vem para o mês de junho, a julho, mais ou menos, acontece em meio a um período de recuperação das arrobas do boi gordo, um cenário de maior atratividade da arroba. Uma vez que a entrada da entre-safra causa aí uma menor oferta das boiadas, que acabam contribuindo para essa recuperação da firmeza nas cotações. Normalmente, depois da desova do gado proveniente de pastagens, as expectativas são bastante positivas para os preços do mercado do boi gordo. Quando a gente observa a praça pecuária de São Paulo, o início da semana estava cotado aí o boi gordo em R$ 298 por arroba para o boi gordo, e ele já vem encerrando a semana a R$ 303 por arroba, um ganho de R$ 5 por arroba apenas nessa semana, que demonstra essa recuperação, dando a firmeza às cotações do mercado do boi gordo. No entanto, quando a gente pega em relação ao mercado de exportação para a China, a gente ainda tem uma falta, um pouco de clareza aí, e essa insegurança acaba sendo provocada por causa das suspensões de alguns frigoríficos exportadores. E isso pode acabar dando uma segurada nessa firmeza, nessa retomada das cotações, e podem dar uma atrapalhada nessa projeção de recuperação para o segundo semestre do mercado do boi gordo. É isso aí, muito obrigado. E agora você vai ver como anda a situação do mercado do milho. Mesmo diante do início da colheita da segunda safra, em importantes regiões produtoras, como Mato Grosso e também o Paraná, os preços do milho eles apresentaram leves altas na semana passada na maioria das regiões que são acompanhadas pelo CPEA. E segundo pesquisadores, a sustentação veio da postura firme de vendedores que estiveram atentos à maior paridade de exportação. Já demandantes preferiram aguardar melhores oportunidades com o avanço da colheita, cenário que limitou a liquidez. Nos portos, as cotações também avançaram, influenciadas pelas valorizações do dólar e também a externa. E agora, Tainá Drogovic,
Ela é analista da Scott Consultoria, ela vai comentar sobre o mercado do boi gordo e também de reposição. Olá pessoal, eu sou Tânia Drogovic, zootecnista e analista de mercado aqui da Scott Consultoria, e hoje eu vou fazer um giro no mercado do boi gordo e também no mercado de reposição. Bom, do lado do boi gordo, nessa última semana já observamos que as cotações deram uma boa alavancada em função da menor oferta de animais terminados. Considerando a média das 32 praças pecuárias monitoradas pela Scott Consultoria, as cotações subiram 1,2% ou R$ 3,50 por arroba nessa última semana. Bom, para os próximos dias, com menor volume de boiadas e também expectativa positiva para as exportações, em meio desse dólar mais firme, é possível que esse movimento de alta no boi gordo ganhe força. Já do lado do mercado de reposição, as cotações também ganharam firmeza após 12 semanas consecutivas de queda. Considerando a média de todos os estados e categorias, as cotações tiveram uma alta de 0,4% nessa última semana, com destaque para as categorias mais zeradas, que estão com boa demanda nesse período de entre-safra do capim. Bom, para o curto e médio prazo, pelo lado do comprador, a expectativa é que a intensificação da entre-safra precifique melhor o mercado do boi gordo e também aumente o ânimo dos compradores. Já do lado dos vendedores, a queda na qualidade das passagens pode fazer que esses vendedores continuem menos resistentes aos negócios. Bom, por hoje é só, mas aproveitando, gostaria de convidar a todos para o Confina Brasil, expedição que começa a partir de hoje, dia 20 de junho, e já está rodando o país. Para acompanhar, acesse o site confinabrasil.com ou acesse o Instagram, @confinabrasil. Bom, por hoje é só, muito obrigada pela atenção e até a próxima. E vamos falar agora das exportações de milho no mês de junho. As exportações de milho nos primeiros 8 dias úteis de junho ficaram em 288 mil toneladas, uma média de 36 mil toneladas por dia, e isso representa um recuo de quase 32% ante a média diária registrada no mês passado. Quando comparada ao mesmo período de 2021, as exportações de milho estão 40,5% superior. O preço médio da tonelada recuou e ficou em $339, uma desvalorização ante da média de maio deste ano. Até o momento, as vendas externas do grão consolidaram uma receita de $98 milhões no mês corrente, montante 4,5 vezes superior do que o registrado em todo junho do ano passado, quando a tonelada tinha preço médio de $238. O preço médio mensal da tonelada ficou em $261, uma desvalorização de 6,6% quando comparada à média de maio deste ano. Até o momento, para as compras internacionais do cereal, quer dizer, importações, foram investidos $13,4 milhões neste mês, montante equivalente a 42% ao registrado em todo o mês do ano passado, quando a tonelada tinha o preço médio de 3% superior. E agora Felipe Fabbri, analista da Scott Consultoria, vai comentar sobre a colheita de milho segundo a safra. Confira. Olá pessoal, Felipe Fabbri, zootecnista e analista de mercado aqui da Scott Consultoria, e hoje nós traremos um panorama a respeito da colheita de milho segundo a safra aqui no Brasil e como anda a questão dos preços em meio a essa colheita que vem bem acelerada e com uma expectativa muito boa para a safra nacional agora na segunda safra. Bom, segundo a Conab, nós tivemos até o dia 18 de junho cerca de 11,1% da área plantada com milho de segunda safra já semeada, um ritmo bem acelerado frente aos 3,6% no mesmo período na safra 2021, então nós estamos falando de um acréscimo de quase 8 pontos percentuais com relação à colheita na temporada atual frente à temporada passada, e temos a estimativa, como eu já citei, de cerca de 88 milhões de toneladas entrando no mercado brasileiro nos próximos meses com um avanço da segunda safra no país. Destacamos aqui o estado de Mato Grosso, onde a colheita já atingiu 23,7% da área semeada. Nós tivemos um bom ritmo de plantio da safra de verão com relação à soja no país, o que deu uma janela ideal para o plantio de milho de segunda safra e todo o desenvolvimento ocorrendo dentro da sua normalidade.
Então, nesse mesmo período, só para a gente ter uma ideia, na safra passada, onde a gente viu uma janela de plantio estreita para o milho de segunda safra no estado, nós estávamos falando de 6% da área semeada já colhida. Em Goiás, também um bom ritmo já de colheita até o momento. Nós temos 4% da área semeada no estado colhida contra 1% da área na safra passada. Então, esse bom ritmo com relação à colheita aqui no país pode dar uma pressão de baixa em curto prazo com relação às cotações no mercado do milho. No Paraná, após nós termos aí uma safra de verão severamente impactada pelo clima, a segunda safra no estado teve um desenrolar muito bom e estamos aí com uma expectativa de um recorde com relação à produção estadual de milho de segunda safra no estado. Com relação ao desenvolvimento das lavouras, segundo o Departamento de Economia Rural do Paraná, o DERAL, nós temos 3% da área já colhida até o dia 20 de junho, com 75% das lavouras em boas condições, e quando a gente pega para analisar o mesmo período na safra passada, nós estávamos falando aí de 33% das áreas semeadas no estado em boas condições. Então, temos uma boa perspectiva para a segunda safra no país nessa temporada, ante a temporada passada. Apesar do avanço dessa colheita de milho de segunda safra aqui no mercado brasileiro, as cotações trabalharam firmes e estáveis ao longo do mês de junho, sustentadas principalmente por uma conjuntura no mercado internacional, preocupações com relação ao plantio da safra 2022-23, principalmente nos Estados Unidos, que tem passado por uma forte onda de calor por lá, o avanço do dólar ao longo do mês, que também acabou sustentando as cotações em reais aqui no mercado brasileiro, e com isso nós temos a saca negociada hoje na Praça de Campinas na casa de R$ 90, mesmo preço da entrada do mês de junho de 2022. Para o curto prazo, esse avanço da colheita ele deve pressionar as cotações, mas nós não acreditamos em um forte viés de baixa, muito em função de todo o contexto internacional, dos altos preços que nós estamos observando no mercado externo, que devem manter as cotações aqui no mercado brasileiro sustentadas a curto prazo. Bom, pessoal, por hoje era isso. Muito obrigado a todos e até a próxima. E agora eu vou falar sobre inseminação artificial. A inseminação é uma tecnologia consolidada no Brasil e que apresenta números positivos, estarrecedores. E a projeção é que a produção de sêmen seja ainda maior neste ano. No ano de 2020, a coleta total de sêmen alcançou 14.899.000 doses. No terceiro trimestre do ano passado, esse número já havia sido superado. Segundo o Index Asbia, terceiro trimestre de 2021, a produção de sêmen alcançou 16.700.000 doses. E ainda conforme o Index, a tecnologia já está em 77% do território brasileiro. A coleta de doses aumentou 70% de janeiro a setembro em relação a 2020. E agora a expectativa é que o Brasil supere esses números em 2022. A demanda é alta e a produção só cresce. No primeiro semestre de 2021, as centrais de produção de sêmen bovino reagiram à crescente procura por genética e ampliaram a sua capacidade produtiva. O resultado desse processo foi um aumento de 103%, totalizando mais de 10,8 milhões de doses coletadas no período. Durante os mesmos meses, as exportações de sêmen cresceram 99%. O melhoramento genético é uma estratégia extremamente valiosa para o produtor, já que a genética é o único insumo permanente que ele pode trazer para dentro da fazenda. E, nesse sentido, a inseminação artificial é o melhor veículo para realizar essa estratégia. E o que os números nos mostram é que cada vez mais produtores investem nessa ferramenta em todo o Brasil, atraídos pelo potencial de aumento de produção. E depois do intervalo nós vamos falar sobre fertilizantes e vamos falar também dos
construtivos isotérmicos no agronegócio. Nós voltamos já, é um minuto só. Um mar de fé e devoção volta às ruas de Trindade 3 anos depois. Até o dia 3 de julho, a Cidade Santa recebe milhões de romeiros. Acompanhe na TV Serra Dourada a mais completa cobertura da Romaria dos Milagres. A beleza da fé que move montanhas, expressão mais pura da história e da cultura dos goianos. É a Festa do Divino Pai Eterno 2022, na tela da TV Serra Dourada. Apoio Prefeitura de Trindade. Para você, com você. A Força Econômica do Centro-Oeste. Referência no agronegócio, na tecnologia de produção e destaque no desenvolvimento urbano e qualidade de vida. Uma das economias que mais crescem no Brasil. É nesse cenário que o Senar Goiás vem transformando a vida para quem quer produzir e inovar. E conhecimento na prática é no Senar Goiás. Quem vive para transformar não para nunca e está sempre em busca do que há de melhor em proposta de vida. Do campo à cidade, vem com a gente. E onde o Senar estiver, pode olhar em volta que você vai ver sonhos se transformando em realidade, projetos se transformando em estilos de vida e o seu futuro se transformando em tudo que você quiser. Do campo à cidade, vem com o Senar Goiás. Quer aprender? Vem para o Senar Goiás, a maior escola da terra. Operação Zera Tudo aqui na Zema. É pra economizar de verdade e zerar o estoque. Leve uma Smart TV 43 polegadas por apenas 15 vezes de R$ 209,70 mensais no carnê. Colchão Unibox Classic 1,38, somente R$ 739 à vista. Você encontra aqui na Operação Zera Tudo. Conjunto estofado Azteca Sol, só 15 vezes de R$ 119,80 mensais no carnê. Compre também pelo site e retire em uma das nossas lojas. Pra você, por você, Zema. Nossa força é a força que está transformando Goiás. Agora, os goianos podem parcelar o IPVA em até 10 vezes. Uma força importante para organizar as finanças. Tem também a força do crédito social. Mais de 3 milhões foram liberados para pequenos empreendedores. E com o Mães de Goiás, 100 mil famílias goianas agora têm renda, dignidade e força para criar os filhos. Nós podemos comprar as coisas tanto no supermercado como na farmácia também. Governo de Goiás. Conte com essa força. Agronegócio. Oferecimento Senar Goiás, a maior escola da terra. Eu estou de volta ao programa e agora nós vamos comentar sobre importação de fertilizantes. A importação de fertilizantes vem superando todas as expectativas, mesmo com as notícias de que China e Rússia iriam segurar as exportações desses insumos. Mas no caso russo, o Brasil conseguiu negociar para a manutenção do abastecimento. E as informações são do boletim logístico da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. O volume importado total de fertilizantes, de janeiro a novembro, foi de 38 milhões de toneladas e, possivelmente, no atual ritmo, tende a superar os 40 milhões de toneladas, o que pode impactar diretamente na produção brasileira, não apenas porque confirmam o aumento de área plantada do grão, sobretudo soja e milho, mas também por indicarem a possibilidade de maior investimento em tecnologia de produção, onde, caso as condições climáticas permaneçam favoráveis, ela vai impactar em aumento da produtividade.
o Porto de Paranaguá é o principal e mais tradicional importador de fertilizantes do país. Contudo, o Porto de Santos e os portos do Arco Norte tiveram uma evolução percentual mais significativa. O Porto de Santos teve um incremento na quantidade importada de fertilizantes em 123%, de 2017 a 2021, enquanto os portos do Arco Norte tiveram um crescimento de quase 70%. E dentre os portos lá do Arco Norte, lá no norte do Brasil, o Porto de Barcarena cresceu 74%, o Porto de Santarém cresceu 227% e o Porto de Itaqui cresceu 74%. Foram os que tiveram os maiores aumentos nessa série histórica. Dificilmente o volume mensal de importação de dezembro venha a ficar abaixo dos 3 milhões de toneladas. E agora eu vou conversar com Gláucia Correia. A Gláucia, ela é supervisora comercial da Termoiso. E nós vamos falar de sistemas construtivos isotérmicos no agronegócio. Gláucia Correia, muito bom dia. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa para falar de um tema que interessa muito ao meio rural, que são galpões térmicos para guardar, pode ser até adubo, sementes, principalmente hortaliças, né? Tudo bem com você? Muito bom dia. Bom dia. Estou bem. Bom, é um prazer falar com todos. Ô Gláucia, a gente sabe que na maioria das propriedades rurais, por exemplo, nós não temos assim, vamos dizer assim, galpões próprios para armazenar produtos, às vezes até por um determinado tempo maior. E a Termoiso, ela tem um sistema de construção de galpões que pode ser refrigerados para manter uma temperatura ideal, e esses galpões são comercializados por vocês. É isso mesmo? É isso mesmo. Nós da Termoiso, nós somos fabricantes de todo o sistema, né, de isolamento térmico. Muito utilizado, inclusive, para armazenagem, né, de grandes abastecimentos do nosso país. Por exemplo, as sementes que foi citado, né, milho, soja vem crescendo muito forte ainda, né, vem estabilizando a nossa economia, né, e esses sistemas construtivos que fazem toda a parte de isolamento, ela vem desde a germinação de um determinado produto, né? Isso falando principalmente da região agrícola, até o material antes da sua distribuição, né? Que no caso são frutas, né? Legumes, verduras. Para cada tipo de estrutura existe um material da Termoiso que precisa ser utilizado, né? Desde um desverdecimento de um cítrico, por exemplo, até a armazenagem das sacas mesmo, né? A gente sabe também que numa propriedade rural, principalmente para quem mexe com agricultura, ele compra sementes. E as sementes, elas têm que ficar por um determinado tempo, vamos dizer assim, isoladas da temperatura ambiente, que dependendo da região, ou pode ser muito frio ou pode ser muito quente. E isso pode estragar a semente. Esses galpões, vamos dizer assim, esses galpões isoladores, que têm uma temperatura adequada para essas sementes, eles estão assim com grande saída no meio rural. Está tendo muita procura? Sem dúvida, porque na verdade ele prolonga a vida útil dessa semente, né? Então, os produtores, eles vão alienar os seus investimentos tendo em sua propriedade uma estrutura que possa armazenar adequadamente numa temperatura a sua semente para a plantação, né? Então, eles conseguem fazer o processo de estocagem destas sementes por um longo período de tempo até dar o outro tempo do plantio, né? E aí é uma mão dupla, porque no mesmo tempo que a gente faz a estocagem desse material para a semente, também é feito depois a estocagem, né, do material antes mesmo de ir para as distribuidoras. A soja, por exemplo, as sacas dela depois da colheita, né?
Bom, o que a gente observa também é que esses tipos de galpões, eles devem, acredito eu, que seja muito utilizado na área do pessoal da hortaliça, né? E nós temos aqui, por exemplo, em Goiás, por exemplo, é uma região muito rica, o cinturão verde aqui de Goiás é muito grande. E parece-me que já tem muita gente utilizando desse material aqui, né? Sim, muito utilizado. Inclusive, é fundamental que tenha, na verdade, uma estrutura com esse isolamento térmico. Eu diria que imprescindível aos produtores terem esse material, esse galpão, sendo totalmente estruturado, desde a área de lavagem, né, até a distribuição dos packing house. Vocês também trabalham com estufas? A Termoeste, ela trabalha com estufa? Estufa para produção de mudas, pode ser no caso de reflorestamento ou mudas para a própria horticultura. Vocês trabalham com estufas também? Sim, nós da Termoiso, nós somos fabricantes de estufas, inclusive o case que está passando, né, ele foi feito para uma germinação de mudas de cana-de-açúcar. Mudas de cana-de-açúcar? Sim, mudas de cana-de-açúcar. Essa estufa foi apropriada, ela fica numa temperatura positiva de 30 graus e 100% de umidade controlada, para que faça realmente o sistema de brotação, né, antes do seu plantio. Bom, quer dizer então que vocês, basicamente, vocês têm todo o conjunto completo para que um produtor, independente daquilo que ele vai produzir, mas precisa de um galpão, vamos dizer, refrigerado, vocês têm toda a estrutura de produção, desde para produzir a muda até o armazenamento. Até o armazenamento? Correto, exatamente isso. A Termoiso vem forte, atendendo desde o início do processo da plantação do cliente e estocagem daquilo que ainda não foi para o plantio, bem como a sua germinação e posterior estocagem do produto já final. Agora, esses galpões, é claro, isso tudo é feito dentro de um projeto muito bem estudado, muito bem levantado. Quer dizer, não é simplesmente, eu quero um galpão de tanto por tanto, a coisa não é desse jeito. Quer dizer, para cada tipo de produto que vai ser utilizado lá dentro desse galpão, é um estudo que tem que ser feito, é um planejamento que tem que ser feito. E vocês fazem esse planejamento? Toda essa parte de projetos, desde cálculo de carga térmica, controle de umidade, né, o dimensionamento, corredores para disposição de melhor layout para esse cliente, toda essa parte a Termoiso atende 100%. Bom, então você que está nos acompanhando agora, você acabou de ver aí que a Termoiso tem uma estrutura fantástica para a produção de galpões, vamos dizer assim, refrigerados, quer para produção de mudas, quer para produção de hortaliça, fruticultura, a próprio plantio de árvores, por exemplo, reflorestamento, e a Termoiso está aí com toda a estrutura para produzir e confeccionar esses galpões, vamos dizer assim, refrigerados. Se você quiser mais informações, basta você ligar para o telefone 11 9 6523 0506 ou então entrar no site que é www.termoiso.com.br. Gláucia, foi um prazer falar com você, muito obrigado pela sua presença. Eu acho que deu para dar uma visão geral do que a Termoiso faz e as vantagens que ela oferece para o produtor. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Muito obrigado, até a próxima. Obrigado, Gláucia. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte frase: a nossa recompensa se encontra no esforço e não no resultado. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada, SBT Goiânia. O jornalismo a serviço da comunidade em todos os momentos. Daqui a pouco, no Jornal do Meio-Dia. A seguir, Primeiro Impacto, continuação.